Pessoa, cuidar de você. Esse é o plano. O intervalo comercial foi bem rapidinho, a gente já está de volta e continua falando de assunto importante. Olha só, a obesidade atinge mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, de cada 3 pessoas, uma sofre desta doença crônica. A boa notícia é que nesses últimos anos, estas técnicas, também remédios, evoluíram muito, se tornando cada vez mais eficazes e seguros. Desde a adolescência, sempre esteve acima do peso ideal. A Carolina só procurou o médico pela primeira vez aos 20 anos. E depois de mais de 2 décadas, continua brigando com a balança. Depois de 1 ano que eu tô nesse processo de emagrecimento, né, que tô tomando os remédios, eu continuo tentando emagrecer mais. A bióloga chegou a 115 quilos, hoje 81, mas ainda não atingiu a meta. Se perder mais 2, cai para o nível de sobrepeso. Uma conquista para quem já teve obesidade de grau 3, aquele em que a pessoa tem falta de ar e dificuldade para caminhar. Tomei anfetamina, na época que era legalizada pela Anvisa. Eu tomei vários outros medicamentos, qualquer medicamento que era novo no mercado, eu ia atrás. A obesidade afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Por aqui, cerca de 55% dos brasileiros estão acima do peso. Mais de 30% apresentam obesidade. A obesidade é uma doença crônica e, em muitos casos, progressiva. Ela se tornou uma questão de saúde pública. Por isso, nos últimos 20 anos, a ciência trabalhou para criar medicamentos cada vez mais eficazes e seguros. Até a década de 90 era comum o uso de anfetaminas, proibidas por causar dependência e outros efeitos colaterais. E também redutores de apetite, vetados por riscos cardiovasculares. Depois surgiram remédios que diminuem a absorção de gorduras. Outros redutores de apetite foram retirados do mercado por efeitos graves. Hoje, há remédios mais modernos que atuam nos centros de recompensa do cérebro, além dos agonistas, como o Ozempic, que reduzem o peso pelo aumento da saciedade. A semaglutida foi a primeira, mas existem outros com potências agora que passam dos 25% de média de perda de peso, com muita gente conseguindo perder mais do que 30%, aí sim, muito semelhante a uma cirurgia bariátrica. Hoje, essa barreira científica foi vencida. Já aprendemos quais as estratégias, ou seja, como, digamos, produzir medicamentos que levem a essa perda de peso maior de uma forma segura. Como muitos outros, Carolina não conseguiu perder peso só com a mudança de estilo de vida. Mas ela sabe que mudar os hábitos é fundamental também para o sucesso dos remédios. Eu preciso tomar cuidado com o que eu tô comendo, eu preciso continuar fazendo os exercícios. Eu acho que o remédio sozinho talvez não fosse 100% eficaz, mas ele me ajudou muito a começar a ter a força e a confiança para continuar. Então eu não desisti. Bacana, né? Olha só, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. É isso aí. Agora vamos mudar de assunto? Você sabia que muita gente tem ansiedade, sente tristeza e angústia quando o domingo chega ao fim e uma nova semana começa? Trata-se da Síndrome do Domingo. A nossa equipe conversou com uma psicóloga que vai nos ajudar a entender esse tema. Acompanhe. Quem é que não sentiu um pouquinho de angústia, uma tristezazinha quando chega o domingo à noite, porque sabe que a segunda-feira começa tudo de novo, aquela rotina pesada da semana, do dia a dia, dos corres que a gente tem que fazer. Pois é, sabe que isso é sério e desencadeia um problema psicológico? Pois é, não é tão simples assim quanto a gente pensa. A gente
convidou a psicóloga Alice Santos para conversar com a gente sobre o assunto, porque tem tratamento para tudo, né? A gente não pode deixar, Alice, esse problema se postergar, porque pode virar algo maior, não é isso? Muito obrigada, viu, por receber a gente. Obrigada pelo convite. A síndrome do domingo à noite, né, Thaís, é um estado, como você falou, aí emocional e até psicológico, que vai ter algumas características relacionadas normalmente a um humor mais depressivo, a uma tristeza. Algumas pessoas até relatam que sentem nostalgia, né, aquele finzinho de tarde do domingo, início da noite. E tudo isso se relaciona muito à rotina. Então, se a gente pensa num domingo como um dia onde os indivíduos vão estar se ausentando daquela rotina comumente exercida nos dias úteis, esse vazio aí, esse suposto vazio pode trazer uma sensação de angústia quando ele pensa, poxa, mas eu não estou sendo produtivo. Ou senão ele não está ali na rotina e tem espaço para pensar sobre a própria vida. E aí fica, será que minha vida tem sentido para além do trabalho, né? Então tudo isso pode gerar, de fato, uma angústia. E aí o que a gente pode fazer então para aliviar esse sentimento e tornar a segunda-feira produtiva, né, quando ela chegar, e inclusive não ficar com esse sentimento ruim num domingo à noite, que também é um período maravilhoso para a gente curtir, a gente aproveitar. Isso, exatamente. Nós temos aí duas vertentes. Uma é ressignificar o dia de domingo, né? Como você falou, é um dia tão alegre também, é um dia cheio de possibilidades. Então, se você sente uma dificuldade maior em deixar o planejamento da semana para o domingo, se você sente que isso acaba pesando para você, então opta por fazer isso no sábado ou na própria sexta-feira à noite, tentar planejar a tua semana com mais antecedência para não deixar esse dia tão pesado, digamos assim. E uma outra estratégia é repensar a rotina da semana. Às vezes você está ali muito ligado, muito absorto por uma rotina que não faz sentido para você, às vezes um trabalho que não está mais valendo a pena, está imerso aí em relações familiares, afetivas que não estão te fazendo bem, e é isso que te faz repensar a vida no domingo e ficar triste. Então tenta ver o que está valendo a pena, o que não está valendo a pena na rotina e tentar fazer esse planejamento em alguns dias aí anteriores para não trazer para o domingo esse saldo tão negativo da síndrome do domingo à noite. E é tão difícil, né, fazer essa autoavaliação da rotina, até porque também englobam outras pessoas da família, então não é algo só seu, né, tem em conjunto com outras pessoas. E aí vale a pena, por exemplo, às vezes a segunda é tão carregada, né, com tantas atividades para organizar a semana, mas vale a pena dividir com a terça, por exemplo, essa carga da segunda? Com certeza, ou antecipar, como eu sugeri, para o sábado. O que acontece é que muita gente acaba tirando o sábado 100% para curtição, para aproveitar, que é super justo, e aí o domingo fica aquele dito vácuo, né? Não é um dia de curtição, mas também é um dia que eu quero descansar, mas é um dia que eu tô tensa para planejar a semana, e aí às vezes eu não faço nada disso, aí deixo o peso para segunda. Segunda, normalmente, no trabalho, nas diversas funções, é um dia mais agitado, né? As demandas surgem em maior número, aí vale a pena sim, Thaís, dividir um pouquinho com a terça, com a quarta, com a quinta, partilhar aí ao longo da semana. Se, por exemplo, na segunda-feira você não vai conseguir fazer o planejamento alimentar da semana toda, que tal adiantar uma parte ali na quarta-feira, né? Já se passaram ali 3 dias na semana, para não deixar, como eu falei, um saldo negativo mais pesado para um único dia. E isso vai ajudar até a sua mente, psicologicamente falando, a não associar sentimentos negativos a um dia específico, a um horário específico ou até algum programa dominical específico, né? Muita gente diz, eita, tá passando ali aquele dito programa, ouvi a abertura, já estou me sentindo angustiado porque o domingo está terminando e a segunda vai chegar. Interessante, né? Olha só, se você quiser rever essa reportagem, até mandar para alguém, é só acessar o canal do YouTube da TV Arapuã. Não só essa matéria, mas todas as outras. O programa completo fica lá disponível para você, tá certo? E o programa de hoje fica por aqui, tá bom? Na próxima semana, nosso encontro tá marcado aqui na tela da TV Arapuã, a partir das 10h30 da manhã. E claro, espero você. Até lá!